Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, aula número 53, o caminho justo do sal. Queremos focalizar hoje o aspecto do caminho justo, o caminho de justiça, o caminho reto. Deus quer que cada um daqueles que lhe pertencem ande pelo caminho reto, caminho direito, caminho justo, caminho de verdade. Deus não desculpa aquele que arranja pretextos para justificar os seus atos falhos, os seus atos errados. Deus é justo em toda e qualquer circunstância. Vamos considerar, entretanto, para a figura nossa, o fato do sal como exemplo. O sal não se deteriora. O caminho do sal é sempre justo, reto. Ele não muda a sua natureza. O sal não muda o seu procedimento. O sal não se deteriora. O sal é justo. O sal é reto. O sal segue o caminho que foi estabelecido para ele. Obedece à natureza que lhe foi determinada por Deus. Assim é o sal. Assim devemos ser nós. Se o sal não for assim, torna-se insípido e, portanto, deve ser lançado fora, deve ser jogado fora, e este fora significa o inferno de fogo. Você deve considerar isso com bastante seriedade. Deus tem a você como sal, por enquanto você está fiel, porque se você vier a se tornar um sal insípido, então será lançado fora. Da mesma forma que se você se tornar um ramo sem fruto, um ramo infrutífero, será lançado fora. No Salmo 18, versículo 19, nós lemos: O Senhor me trouxe para um lugar espaçoso e me livrou, porque ele se agradou de mim. Aqui está a explicação por que Deus livrou o seu servo salmista, porque se agradou dele. Era Davi. Deus se agradou dele. Por quê? Porque o caminho dele como sal era um caminho reto. Agora, mais adiante, no versículo seguinte, versículo 20, estou lendo Salmo 18, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Neste texto nós vemos que Davi era justo, reto e sabia que o era. Ele não estava enganado ou com uma falsa posição de muitos cristãos que dizem assim: bem, Deus me vê, se ele achar verdade em mim, se ele achar retidão, então ele me fará o bem, senão o que eu vou fazer? Não, meus irmãos, quem é justo sabe que é justo. Davi o era, sabia que o era e sabia que Deus também o reconhecia como tal. É preciso dar muita importância a este aspecto. O Espírito de Deus testifica junto com o nosso espírito aquilo que nós realmente somos. Se somos de Deus, filhos de Deus, você terá esta certeza vinda da parte de Deus, do próprio Espírito de Deus. Caso contrário, se a dúvida pairar em você, a dúvida não procede do Pai. Davi então sabia que era reto e que Deus o reconhecia. E versículo 21 e 22, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Veja aqui, guardado os caminhos do Senhor, os seus juízos me estão presentes. Davi, como sal, como alguém que testemunhava de Deus, era reto. Ele, como sal, dava bom testemunho do Senhor. E pergunto eu, e você? Tem andado como Deus quer? O seu caminho é reto? As pessoas podem ver em você retidão, um exemplo digno de ser seguido, uma pessoa de princípios, que não anda atrás de favores. Você tem sido assim? Davi diz mais no versículo 23, também fui íntegro para com Deus e me guardei da iniquidade.
É muito importante você fugir do mal, como Jó. Você fugir da tentação, como Paulo orientou Timóteo, seu filho, a fazer. É importante você fugir do pecado. Davi disse: eu fui íntegro e me guardei da iniquidade. Que você, minha irmã, também faça isto. Fuja da aparência do mal. Uma irmã, deixe de andar com vestes imorais, ou mesmo que não sejam imorais, que sejam tentadoras. Não procure se vestir como o mundo veste. Isto não quer dizer que você vai se vestir com a pior roupa que existe, a roupa mais feia, a roupa mais extravagante, no sentido oposto ao da moda. Não é isto. Use uma roupa normal que as outras pessoas usam também. Não precisa, entretanto, usar roupas sensuais, coisas desse tipo. Isto não é fugir da iniquidade, não. Isto é procurar a iniquidade. Isto é cutucar a onça com vara curta. Isto é provocar a Satanás, é chamar Satanás para vencê-la. Da mesma maneira, o homem fuja do contato com pessoas do sexo oposto para fugir da aparência do mal. Fuja, meu irmão, você que é uma pessoa reta, temente a Deus, fuja da aparência do mal, fuja do contato, que possa isto motivar uma má visualização da sua presença, isto possa, aos olhos dos outros, servir como instrumento de Satanás para fazer com que a sua honra seja maculada. Fuja da tentação, fuja da aparência do mal, guarde-se da iniquidade, ande longe daqueles que a praticam. É assim o princípio que a Bíblia nos ensina, vivido na vida de Davi e de muitos outros servos de Deus, como José no Egito, como Daniel, como tantos e tantos outros que nós temos como exemplo para a nossa vida. O meu desejo é este, que você entenda o caminho da justiça, caminho este que Deus espera de você. No versículo ainda 24, daí diz Davi: retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Deus está vendo a minha sinceridade, a pureza das minhas mãos, a justiça que há em mim. Ele há de ver e recompensar-me por causa disso. Este é o caminho da justiça. Eu não quero recompensa de homens, eu quero tão somente a recompensa de Deus. Este é o caminho da justiça. Mas vamos ver o oposto em Salmo 18 ainda, versículos 41 e 42. Os perversos, aqueles que andam no caminho tenebroso, na mentira, no engano, na esperteza, como muitos crentes estão trilhando este caminho da perversidade, está lá. O resultado é que gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Deus não respondeu. Então diz Davi: eu os reduzi ao pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. É uma linguagem figurada para dizer que Davi venceu todos os perversos e iníquos que se levantaram contra ele. Deus também hoje nos dá vitórias contra os perversos, contra o mal, contra a iniquidade, contra Satanás. É preciso que você creia. O caminho da verdade é um caminho que vale a pena. Não pense que é esperto aquele que nega o caminho da verdade, aquele que pratica a esperteza e que só tem lucros pela desonestidade. Esse é o esperto. Veja o que a Bíblia diz. Davi, mais adiante, completa no versículo 43. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Deus faz isso acontecer. Coloca os perversos para servir aqueles que pertencem a Ele. Você se lembra, certamente que você se lembra, do Salmo número 1. O Salmo da comparação entre o justo e o perverso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, caminho da iniquidade, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que são zombadores, hoje em dia, gozadores, irônicos, críticos,
Antes, o prazer do justo está na lei do Senhor. Estou lendo o Salmo 1. E na sua lei, o justo medita de dia e de noite. Você tem feito isto, meditado na lei de Deus? Ele, o justo, é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. No devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Você quer ser uma pessoa assim? Feliz? Tudo que você fizer dá certo? Você quer fazer isto? Não pense que a vida será fácil. Não, a vida não será fácil, jamais. Mas, entretanto, você terá certezas, você terá convicções, você terá vitórias. E Deus ainda dá mais no Salmo 1. Os ímpios, ao contrário, não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isto, os perversos não prevalecerão no juízo. Não, os perversos não conseguirão passar pelo juízo. Nele, entretanto, serão condenados. E os pecadores também não prevalecerão na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você quer o caminho que perece ou você quer o caminho da verdade que permanece? O caminho dos ímpios, o caminho que vai para baixo, o caminho da esperteza, da mentira, o caminho do engano, da hipocrisia, este caminho vai descendo, descendo, até mais não poder. Este caminho vai para o buraco. Você quer trilhar este caminho? Se não, prepare-se para aguentar dificuldades, mas estas dificuldades serão aguentadas no nome do Senhor. Deus lhe dará vitória. Nós vemos lá no final do Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Malaquias, no capítulo 3, uma discussão, um debate do profeta com Deus. Versículos 13 a 18. Deus toma iniciativa. As vossas palavras foram duras. Mas então o profeta responde: que falamos contra ti, ó Deus? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, andar na retidão, de luto diante do Senhor? Ora, nós reputamos por felizes aqueles que são soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão, diz Deus, para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, só então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Meu irmão, não espere justiça agora. A justiça dos homens é falha. No entanto, o caminho da verdade é um caminho de peso, um caminho bom. O caminho da retidão é um caminho que tem resultados. Creia no que a Bíblia diz e tome a decisão. Saiba que se você escolher o caminho do perverso, ou se você pelo menos não escolher o caminho da verdade, ficar no meio termo, você já está condenado por Deus. Escolha, entretanto, o caminho da verdade e Deus guardará você até o fim. E quando ele voltar na sua segunda vinda, você verá outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não o serve. Amém.